Estou eu aqui de volta com mais uma Roda dos Esclarecedores no seu modo virtual. É um prazer chegar até você. E a Roda dos Esclarecedores, você sabe, é um oferecimento da PIBG, essa comunidade de amor onde Deus se manifesta. Eu tenho alguns recados que passarei rapidamente a você, a fim de que você fique sabendo daquilo que a PIBG produz e que pode ser útil para a sua edificação. Ao lado aparece um slide contendo as atividades gerais da PIBG, começando com os grupos familiares, que acontecem prioritariamente às sextas e sábados em diversos lugares aqui na região. E com certeza tem um onde você pode se encaixar. Pode procurar o Pastor Lúcio e ele terá mais informações a vocês. Nas segundas-feiras nós temos o ensaio do Conjunto Nova Aliança. Se você quer fazer parte do Conjunto Masculino Nova Aliança, procure o Rubens. Às terças-feiras, o Ministério de Intercessão se reúne das 8 até às 11 horas. Nas quartas-feiras, a oficina de artes oferecida pela nossa irmã Sandra tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Na quinta-feira, há o Ministério de Intercessão também no período da tarde, 14 até as 16h30. Aos sábados, atividades para os jovens, o Conexão, às 18h30 horas. E os domingos são repletos aqui. Você tem Escola Bíblica Dominical às 9 horas, depois às 10h30 começa o culto e também tem o culto às 18h30. Além destas atividades que são rotineiras, a PIBG oferece outras atividades especiais. Uma delas vai acontecer agora, na Páscoa. Nós comemoraremos esta importante data do calendário cristão no dia 9 de abril. E já está próximo, não é verdade? Aqui na PIBG, há muitos anos, nós celebramos esta data com duas atividades. Uma delas sendo o culto da ressurreição, que vai acontecer das 9 até as 10h30. Na sequência disso, o café da comunhão. O café não tem hora para terminar. Mas para que ele seja uma bênção, né? Cada família ou participante deve colaborar com algo para tornar este café mais saboroso e mais participativos. Nós sugerimos então que você traga uma porção de algo da lista que aparece aqui ao lado. Um bolo, sabor a gosto, um pão de queijo ou chipa, colomba pascal, pão de frios, enfim. Vamos nos alegrar juntos, né, pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus e também desfrutar da comunhão pela qual Ele intercedeu e proporciona através do seu precioso sangue. O Ministério de Aconselhamento da PIBG estará promovendo encontros para mentores e conselheiros. Você tem alguns detalhes no slide ao lado. O primeiro encontro ocorrerá no dia 10 de abril, segunda-feira, às 20 horas, online. Mais informações podem ser obtidas com a Cris Kinder e com a Pamela Moreira, cujos telefones também aparecem aqui neste slide. E a PIBG precisa das suas contribuições. Eu espero que você seja um contribuinte fiel para com o ministério desenvolvido pela PIBG. E se ainda não é, pense sobre este assunto. Ore ao Senhor, tome uma decisão nesse sentido. A igreja necessita da sua contribuição para manter o trabalho que ela realiza e dar novos passos na direção de outros projetos. São estes os avisos. Permaneça aí conosco, agora acompanhando o Ari. Na sequência eu volto para continuar minhas reflexões sobre as estratégias de Satanás e depois, ao final, o período de oração. Graça e a paz, nosso Deus, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Vamos adorar esse Deus. Vamos adorar esse Jesus que é grande, que venceu a morte e que tem todo o poder para libertar, para nos tirar da escravidão, para vencer qualquer tipo de armadilha ou de artimanha do inimigo. Vamos cantar?
Cante assim comigo, ó. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus. Mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos ajudará, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, e Ele nunca falha, e Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, aleluia, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o
conhecer de Deus. Tão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Considerei até aqui 9 das 12 estratégias satânicas que pretendo lhes apresentar. E também ofereci sugestões bíblicas de como superá-las. Quais foram estas estratégias já indicadas? Elas aparecem ao lado. Eu não vou repetir, estão em 2 transparências. Quem sabe você queira dar uma pausa nesse vídeo, fazer um print, alguma coisa assim, para compreender, ou pelo menos ler, conhecer estas estratégias. Se você quer os detalhes delas, de como é que, de repente, a Escritura fala da atuação do diabo, volte ao material que produzimos e disponibilizamos em ocasiões anteriores, ok? Então lá você vai encontrar explicações de cada uma destas estratégias, bem como encontrará também as sugestões de como é que você pode minimizar os efeitos dessas estratégias sobre você ou até mesmo aniquilar estes efeitos. Hoje eu vou trabalhar com mais 2 e aí eu encerro a apresentação destas estratégias. Começando então pela 11ª estratégia, fazer com que nosso chamado como cristãos entre em choque com o nosso chamado a uma atividade profissional. Nos anos de serviço como pastor, eu tenho recebido muitos irmãos em verdadeiro conflito interno quanto a equacionar as atividades profissionais e um eventual chamado ministerial. Alguns cristãos simplesmente não conseguem conciliar estas coisas. Uma situação comum é a de cristãos que trabalham secularmente sem que consigam ver muito sentido para o reino de Deus na função que ocupam, seja na empresa ou na organização onde atuam. Alguns lidam com uma angústia resultante disso. Para alguns cristãos, um conflito interno se estabelece quando o que eles fazem no trabalho secular se choca com princípios da Escritura. Deixe-me dar um exemplo. Certo irmão proveniente de uma igreja neopentecostal decidiu vir para a PIBG na década de 2000. Ele era sargento da Polícia Militar. E ele procurou-me para compartilhar a crise de ter que portar uma arma com a possibilidade de usá-la quando a Escritura afirma: não matarás. Portar a arma e a possibilidade de ter que usá-la
gerava uma angústia naquele irmão. Eu tenho para mim que o diabo se utiliza de tais situações para criar confusão, insatisfação, conflito, inoperância e culpa. Podemos acrescentar a isto a confusão que alguns fazem no sentido de se envolver com o ministério, esperando e às vezes até exigindo remuneração, sem ter um chamado e sem ter as competências correspondentes. Em outras palavras, são pessoas que querem viver do ministério, porém sem um chamado claro e sem a capacitação espiritual correspondente. E não podemos duvidar que outra possibilidade da ação do diabo tem a ver com impulsionar os cristãos a usarem o tempo do trabalho secular para fazerem o trabalho da igreja ou do ministério, quando deveriam usar a função deles para produzir para quem? Para quem os remunera. Eu já vi e já ouvi de cristãos que foram demitidos de empregos. Por quê? Ao invés de realizar o trabalho para o qual foram contratados, aproveitavam o tempo para estudar a Bíblia, para evangelizar os colegas, para preparar coisas para o ministério. Claro que eles se sentiram injustiçados e até magoados, às vezes com Deus, quando foram demitidos. Afinal, eles estavam ativos no ministério. A questão é, estavam ativos no ministério num lugar que não deveriam, aliás, e nem poderiam estar usando para o ministério. Estavam sendo remunerados e deveriam produzir para a empresa ou para a organização a qual serviam. Eu não sei se podemos inferir da história registrada pelo evangelista Marcos algo relacionado a isso. Eu vou submeter a ideia a você. A história está registrada lá em Marcos capítulo 10, versos 17 a 22. Eu vou ler para você, aparece ao lado. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Quem era este homem? Pouco sabemos a respeito. Poderia ser um empresário bem-sucedido, quem sabe um banqueiro bem-sucedido. Certamente ele era um religioso e estava interessado em progredir em sua espiritualidade. Talvez estivesse vivenciando um conflito, aquele conflito mencionado por Jesus, né? Tesouros nos céus, tesouros na terra. Quem sabe ele estivesse numa crise, pensando o seguinte: bem, eu já tenho tesouros suficientes na terra, mas o que é que eu posso fazer para melhorar na minha espiritualidade? Quem sabe ele até tivesse um chamado a uma consagração maior ou mais profunda. O que nós sabemos a partir do texto é que era uma pessoa intensa, um homem intenso, né? Ajoelhou-se diante de Jesus e aparentemente ele fez isso com profunda honestidade. Fato é que a crise não se resolveu naquele encontro. A exigência que Jesus fez, ao menos naquele momento, não foi atendida. Ao invés disso, a exigência causou uma crise.
E o texto diz que ele retirou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Como conciliar, muitas vezes, essa questão, né, de desejar uma maior dedicação ao reino e ter que cuidar da vida secular? E como equacionar essa questão da vida secular e da vida relacionada ao ministério? Isto, me parece, tem sido uma questão usada pelo diabo para impor dor, sofrimento, tristeza nas pessoas. Eu imagino que muitos são lançados num verdadeiro dilema, não por Jesus, não é como aconteceu nessa história, mas pelo diabo, a fim de que as pessoas se angustiem, entrem em confusão, insatisfação, conflito, inoperância, culpa. E como é que a gente pode minimizar ou até mesmo aniquilar este estratagema? Parte da solução, me parece, tem a ver com o conhecimento e a prática de princípios da Escritura. Eu quero mencionar ao menos um destes princípios que, para mim, ajuda muito a compreender esta questão. À luz da Escritura, não deve existir uma separação entre sagrado e profano, considerando aqui o sagrado como sendo o serviço que prestamos a Deus e o profano como o serviço exercido numa atividade profissional. De onde é que me vem este princípio, né? O princípio de que não deve existir uma separação entre sagrado e profano? Daquilo que Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, verso 17. Ali está escrito o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Prestou atenção nesse texto? Ouça, tudo o que fizer, não importa onde, não importa para quem, deve ser feito como para o Senhor Jesus, em nome dele, sob a autoridade dele e para a glória dele. Certo comentarista bíblico afirmou o seguinte, referindo-se a esse texto. Aparece no slide ao lado. Todo homem, em qualquer profissão a que pertence, é chamado para usar sua vida e seu trabalho para a glória de Cristo, como se fora um púlpito que fala em seu favor, em qualquer camada da sociedade em que se encontre. O verdadeiro erudito deveria aproximar-se de sua escrivaninha como se fosse um altar. Um médico deve ir ao seu consultório como se fosse um templo. Um negociante deve ocupar-se do seu comércio como se fosse um lugar de adoração. Em outras palavras, um cidadão do reino de Deus, em todo o tempo, deve agir em nome do seu Senhor, independentemente do que esteja fazendo. Então, encarar a si mesmo desta forma certamente eliminará a possibilidade de choque entre o que é sagrado e o que é profano, ou o que é chamado cristão e uma atividade profissional ou secular. Eu espero que isso te ajude, de repente, a resolver algum conflito que você esteja passando e que eventualmente seja usado, esse conflito seja usado por Satanás para trazer tristeza ao seu coração. Encare tudo o que te vier às mãos para fazer como algo que deve ser feito para o Senhor. 12ª estratégia ou estratagema do diabo: levar os homens de um extremo ao outro. Eu começo a comentar este estratagema citando uma frase atribuída a Cope, um pensador brasileiro. O diabo está sempre nos extremos, diz ele. Qual o significado disso? De forma objetiva, acho que o significado é:
o diabo procura levar os homens aos extremos ou à radicalização. Por quê? Porque a radicalização provoca uma espécie de cegueira. A pessoa radical deixa de ouvir os outros, ela fecha-se em seu mundo e julga os outros e a realidade a partir do seu ponto de vista. Ora, se o diabo sempre está nos extremos, é para lá que ele quer procurar levar os homens. É o habitat natural dele. E ali ele vai influenciar os homens. Ainda que eu tenha restrições com relação a esta afirmação, eu vejo sabedoria nesse pensamento e encontro alguns exemplos desta estratégia do diabo sendo empregada. Na história da igreja, por exemplo, há um período chamado de Idade das Trevas. Outros chamam de Idade Média. Este período ele vai do século IV até o século XV, ou seja, 10 séculos, portanto. E nesse período, nesses 10 séculos, especialmente no final desse período, muitas atrocidades foram cometidas em nome da fé. Por exemplo, a Santa Inquisição. O que é a Santa Inquisição? Foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, a blasfêmia, a bruxaria e costumes considerados desviantes da fé. E como é que se combatia a heresia, a blasfêmia, a bruxaria e costumes que eram considerados desviantes? Com truculência, com prisão, com tortura e com morte. Percebe os extremos? A heresia se opõe à verdadeira fé. Quem conduz as pessoas à heresia? Paulo adverte contra espíritos enganadores. Eles, os espíritos enganadores, conduzem as pessoas à heresia. Como é que a heresia deveria ser combatida? Com o anúncio do verdadeiro evangelho. Mas como ela foi tratada nesse período da Inquisição? Com truculência, com prisão, tortura e morte. Ou seja, para se combater o extremo da heresia, muitos utilizavam o extremo da truculência, da prisão, da tortura e da morte. É perceptível que os extremos estavam sob controle de quem? Do diabo. E na dimensão pessoal? Que exemplos, de repente, nós podemos dar para tentar compreender essa questão de que o diabo joga para extremos? Eu vou citar 2 personagens em 2 situações opostas, porém, ambos sob a influência do diabo. O primeiro deles é Pedro. A situação foi a seguinte. Eu resumi ao lado aqui para você. Jesus afirmou aos seus discípulos que seria preso, julgado, morto pelas autoridades religiosas. Isso está lá em Mateus 16, 21. Pedro, ao ouvir isso, diz para Jesus: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mateus 16, 22. Jesus, então, olhando para Pedro, na frente dos discípulos, diz o seguinte: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16, 23. Qual é o extremo em que encontramos o apóstolo Pedro nesta situação específica? É o extremo da arrogância. Achar que sabe mais do que o próprio Jesus. Achar que pode mais do que o próprio Jesus. Ou o extremo do zelo inconsequente. E a quem é que Jesus atribuiu essa posição assumida por Pedro? A Satanás. Então, Pedro aqui é um exemplo de alguém que vai para um extremo e aí Jesus adverte: olha, você está sendo usado por Satanás. O outro personagem que ilustra isso é Judas Iscariotes. A situação ocorre durante a última Páscoa que Jesus estava celebrando com os discípulos.
O apóstolo João, no capítulo 13, registra o seguinte, preste atenção. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Então, Jesus aqui estava respondendo uma pergunta feita pelo discípulo amado, provavelmente João, né? Quem é que vai te trair? E aí então Jesus diz: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Os discípulos não entenderam muito bem que era Judas, porque Judas carregava a bolsa, então eles pensaram, Jesus deu alguma ordem para Judas sair e comprar o que precisa ser comprado. Mas o fato ali é que o desfecho dessa história é que Judas sai e vai até o Sinédrio e entrega Jesus. Qual é o extremo a que Satanás levou Judas? O extremo da traição, por considerar Jesus um impostor. Jesus não era o Messias, na opinião de Judas. O extremo da ingratidão, porque Jesus abraçou Judas, Jesus beijou Judas, Jesus mostrou sinais de acolhimento a Judas e mesmo assim ele foi ingrato, e ingrato ao extremo, vendendo Jesus às autoridades religiosas. É isso. O diabo leva as pessoas a radicalizações. Ele brinca com os sentimentos das pessoas, ele conduz as pessoas a interpretações equivocadas. E estas interpretações equivocadas levam a atos ou ações extremadas. Eu já vi e me envolvi em processos de igrejas que se dividiram por conta do zelo pela doutrina, demonstrado por pessoas que não conseguiram se controlar em suas emoções e ações, ferindo aqueles que não concordavam com eles. O fato é que uma mesma pessoa pode ser levada de um extremo ao outro pelo diabo, sempre com propósitos destrutivos. Uma pergunta básica que nós respondemos em todas as estratégias, né? Como é que a gente pode minimizar ou até eliminar esta estratégia do diabo nas nossas vidas? Eu penso que isto passe necessariamente pela adoção do caminho mais excelente revelado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. A responsabilidade de cada cristão é optar pelo caminho do amor. Paulo descreve esse caminho da seguinte forma, versículos 4 a 7 de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem verdadeiramente entra pelo caminho do amor, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, não oscilará entre extremos. Quem optar por este caminho será paciente, bondoso e evitará a inveja, a vanglória, o orgulho. Quem optar por esse caminho não maltratará, não será egoísta, não se irará e nem guardará rancor. Quem optar por esse caminho prezará pelo que é justo e verdadeiro e preferirá sofrer o dano, acreditará, esperará, suportará. Perceptivelmente, essa pessoa, né, que faz a opção pelo caminho do amor age inversamente ao radical e truculento. Agora,
é importante entender que esse caminho não acontece por acaso, nem é apenas resultado de desejo. Eu desejo tanto entrar por esse caminho. Desejar é um bom começo, né? Talvez seja o passo inicial, mas não é só fruto de desejo, não. Como se consegue isso então, pastor? Pelo andar em submissão ao Espírito e à palavra. Este caminho do amor é acessado e é percorrido quando nos submetemos ao Espírito e nos orientamos pela palavra. Assim, você precisa ter uma profunda convicção de que tem o Espírito Santo de Deus e que anda em submissão a Ele. E também, você precisa conhecer a palavra e andar em submissão à palavra. Eu encerro nossa conversa por aqui nesta oportunidade. Permitindo Deus, no próximo encontro eu farei um breve resumo deste material, ou seja, das 12 estratégias do diabo, indicando cada uma delas e as possíveis alternativas para neutralizar cada uma. Deus continue a te dar clareza e armas de guerra para enfrentar o diabo, pois é ele quem torna este mundo num campo de batalha e nós não podemos ser ignorantes com respeito a isso. Até a próxima, se Deus assim permitir. Olá, queridos, graça e paz. Vamos agora para o nosso tempo de oração, dentro da roda dos esclarecedores, esse tempo de nós nos colocarmos diante de Deus, colocarmos aqueles pedidos e também os agradecimentos que chegaram até nós. A Cilei Ruiz continua pedindo oração por sua irmã Silmara e pela família. A Eva agradece a Deus pelo cuidado com a sua nora Verônica e pelo nascimento de suas netas Sofia e Alice. A Sandra Sanches pede oração pela saúde de seu esposo, o Ricardo, que não está se sentindo bem. A Alcilene agradece as orações em seu favor e pede que continuem as orações por completa restauração de sua saúde emocional. A Carmen agradece ao Senhor pelo sucesso em sua cirurgia. A Nalva Silva pede oração pela cirurgia de catarata que fará dia 11/4. A Jéssica Leal agradece por sua saúde e pede oração por sua vida profissional e espiritual. Aproveitamos também para orar pela vida do Sérgio, da Rose, da Karina e do Ricardo. Nessa terça-feira, a mãe do Sérgio veio a falecer. Que o conforto, que o consolo do Senhor seja sobre essa querida família. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, com o nosso coração prostrado, com o nosso coração rendido ao Senhor, que é o único digno das nossas vidas. Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor nesse momento, ó Deus. Nós, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor pela vida da Silmara, irmã da Cilei, que o Teu Espírito seja com ela, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, que o Senhor renove, que o Senhor restaure, que o Senhor livre de todo mal. Pedimos também pela família da Silmara, Pai, que o Senhor seja com cada uma das situações específicas que essa família está passando, ó Deus, em nome de Jesus. Também agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo cuidado do Senhor com o Zé Carlos, com essa família, também com a Cilei. Obrigado pela porta de emprego que o Senhor abriu para o José Carlos, que o Senhor o use, que o Senhor o abençoe em nome de Jesus, nessa nova etapa, nessa nova fase da vida profissional dele, Pai. Louvamos ao Senhor, ó Deus, junto com a Eva, nos alegramos, celebramos o nascimento das netas dela, Pai, a Sofia e a Alice. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado porque a Verônica, mãe das meninas que nasceram, está bem.
Obrigado pelas meninas que também estão bem, que o Senhor cuide da Sofia, que o Senhor cuide da Alice, que o Senhor as abençoe, que elas cresçam no teu caminho, Pai, em nome de Jesus, que elas venham a reconhecer a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da vida delas, Pai. Cuida, Pai, dos pais dessas crianças e dá sabedoria a eles para criarem essas duas meninas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo seu cuidado com a Sandra Sanches, com o Ricardo, com a família. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cuide da saúde do Ricardo. Deus. Ele não tem se sentido bem, que o teu Espírito seja com ele, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre cura, ó Deus, que o teu Espírito possa ministrar ao Ricardo, em nome de Jesus, ó Pai. Louvamos ao Senhor pela tua graça, louvamos ao Senhor porque a igreja tem orado, os irmãos, as irmãs têm orado pela Alcilene e nós agradecemos, Pai, por esse senso de corpo, esse senso de família do Senhor que nós podemos ter, por essa comunhão que nós podemos ter em Cristo Jesus. E continuamos clamando a Deus que o Senhor restaure e renove a saúde emocional da Alcilene, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa colocar a tua mão e possa dar plena restauração, ó Deus, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor pela cirurgia que a Carmen fez, ó Pai. Obrigado porque correu tudo bem. Louvado seja o Senhor por isso. Dê uma recuperação plena e rápida a Carmen, Pai, em nome de Jesus, que em breve ela esteja completamente recuperada, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, por essa cirurgia de catarata que a Nalva Silva vai fazer no dia 11 de abril. Seja com ela, seja com os médicos, instrumentistas, todos aqueles profissionais de saúde que estiverem envolvidos nessa cirurgia, Pai, que o Teu Espírito possa ser com cada um deles, dando sabedoria, Pai, dando discernimento no momento dessa cirurgia, ó Deus, em nome de Jesus, e que a cirurgia seja bem sucedida e que a recuperação da Nalva também seja rápida, Pai. Agradecemos ao Senhor pela saúde da Jéssica Leal e clamamos a Ti pela vida profissional dela e também pela vida espiritual. Pai Santo, que o Senhor cuide, que o Senhor, se for o caso, abra portas, se for o caso de relacionamentos profissionais ali que não estão bem, que o Senhor, em nome de Jesus, haja nesse sentido também, ó Pai. Cuida da vida espiritual dela, aviva, Pai, cada vez mais, cada dia mais, em nome de Jesus. Renova as forças da Tua filha, Pai. Também oramos, ó Deus, pela vida do Sérgio, pela vida da Rose, da Karina e do Ricardo, em especial pela vida do Sérgio, que teve essa perda da mãezinha dele nessa terça-feira, ó Deus. Em nome de Jesus, que venha sobre ele, sobre a família, consolo da parte do Senhor. Venha conforto da parte do Senhor. Só o Senhor, Pai, pode dar o consolo nesse momento. Só o Senhor pode dar o conforto necessário nesse momento, a força que eles precisam nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa inundar o coração e a mente do Sérgio, da Rose, do Ricardo e também da Karina, Pai, assim como os demais familiares. Nos unimos com eles nesse momento, Pai, e estendemos a nossa mão, o nosso abraço, o nosso apoio, o nosso suporte a essa família querida, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, recebe a nossa oração, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.